Continuando aqui no nosso Siman Lamed Gimel 33, coisas que têm um certo perigo e a pessoa deve evitar elas. Fala que Tzur Shulchan Aruch na Halacha Hei, Yesh lizer shelo lishtot mashkim shenitgalu. Esse din ele aparece já na época da Gemara, que a pessoa não deve beber água ou vinho, poucos tipos de bebidas, que ficaram descobertos em alguma sala, em algum ambiente. Isso daqui não é ligado à pureza e impureza, isso daqui é ligado com o fato de que na época tinham muitas cobras, era comum que tivessem cobras na região onde as pessoas andavam, e as cobras, às vezes, se ela pegou, decidiu beber um pouquinho da água, ou até tem casos de frutas que tinham uma mordida, você vê uma mordida de cobra nela, então Ramim proibiram beber qualquer tipo de líquido que ficou descoberto pelo risco de que uma cobra tenha bebido dele e tenha deixado nesse copo, nessa bebida, um pouquinho do veneno. Agora, muitos poskim trazem que hoje em dia, assim, os Rishonim já trouxeram que na época dos Rishonim, lá pelo século 11, 12, 13, já não tinham mais tantas cobras andando assim em lugares habitados. Assim também hoje em dia, raramente a pessoa encontra uma cobra. Por isso, a maioria dos poskim escreve que hoje em dia não tem problema. Um copo que ficou descoberto, a pessoa encheu um copo de água na cozinha, saiu, foi até o banheiro, foi até a sala, voltou, o copo estava descoberto, não tem problema nenhum beber dele, porque hoje em dia cobras não são vistas na região, em lugares habitados. A não ser que a pessoa tenha realmente visto uma cobra, ele deve evitar beber isso. Então, assim escreve a maioria dos poskim, hoje em dia não tem problema de beber de um copo desse. Porém, um dos poskim, o Gra, escreve que às vezes tem takanot, tem decretos dos nossos sábios que, embora eles tenham dado um motivo, e um motivo claro e compreensível de por que eles proibiram isso, muitas vezes pode ser que eles tiveram outros motivos pelos quais eles decidiram proibir. Então, fala o Gra, é verdade que eles deram o motivo da cobra e por isso realmente a gente não bebe de uma bebida que ficou descoberta e se fosse um lugar onde não tem cobra seria permitido, mas já que Chachamim proibiram e é possível que eles tinham outros motivos que não aparecem na Gemara, escreve o Gra, por isso a gente deve evitar mesmo hoje em dia tomar dessa água, embora não tenha esse motivo específico, ele não seja real e não tenha esse risco. Sim, escreve o Gra, mas a maioria dos Rishonim e Poskim escreve que não tem problema nenhum beber desse copo, só para o Kiddush não se deve usar um copo assim. Então, quem vai fazer o Kiddush em casa, encher o copo de suco de uva ou de vinho, ele deve ficar próximo ao copo e não deixar o copo descoberto sem ninguém por perto. Isso é com relação a um copo que ficou descoberto durante o dia. Durante a noite, um copo que estava descoberto durante a noite no quarto, lá tem um outro problema que é ligado à impureza, que quando a pessoa dorme, a Neshama sobe e um espírito impuro fica no corpo da pessoa para manter ele vivo, então isso impurifica as bebidas que estão no quarto, aí é um outro caso que não deve se tomar, mas aqui a gente está falando principalmente coisas que ligadas a durante o dia. Alacha vav, asur litem davar machal o mashkim tachat amita afilo mechusim mipnei sheruach ra shora alehem, uvakfarim yesh machzekim tapuchei adama asher machalim tachat amitot veyesh leaziram al ze. É proibido a pessoa deixar comidas e bebidas embaixo da cama, onde ele dorme, mesmo que seja coberto, fechado dentro de uma mala, porque na hora que a pessoa dorme tem um ruach ra, tem um espírito ruim que desce para o corpo, ele habita nesse quarto, então a pessoa não pode deixar comidas embaixo da cama, embaixo de onde se dorme, não deve se colocar comida embaixo do travesseiro também, e essa comida fica proibida de ser comida caso a pessoa tenha deixado lá, então ele traz aqui, king farim, que só não deixar batatas embaixo da cama, então tem que avisar, advertir as pessoas para que não façam isso. Alachazain, que sakanta chamira meisura, assim também a pessoa deve tomar cuidado com todos os tipos de coisas que podem gerar algum perigo, se colocar em risco de vida. Ele traz aqui a frase que a gente falou, Sakanta Hamira Meisura. O perigo é mais hamur, é mais grave que a proibição. Também porque o perigo ele afeta a vida inteira da pessoa, algo proibido ele afeta uma parte da chamada pessoa, não é o corpo inteiro, mas também por outro ponto, alguém que faz uma coisa errada, ele sempre tem a possibilidade de fazer chuva, mas alguém que comeu alguma coisa venenosa ou fez alguma coisa que colocou ele em perigo de vida, ele acabou morrendo disso, ele não vai ter como fazer chuva, ele não vai ter como voltar atrás, porque ele não está mais vivo. Então, coisas ligadas a perigo são mais graves do que proibições. Por isso, em lugares onde existe dúvida, embora tenha algumas proibições que no momento de dúvida é permitido, dá para permitir, dá para facilitar com relação a risco de vida, qualquer lugar onde exista um perigo não deve se chegar perto. Deve se passear em lugares perigosos, kegon, tachat kirnatui,
passar do lado de um muro que está meio bamba, que está quase caindo, ou passar, atravessar por uma ponte que não está muito firme, sair sozinho à noite, embora na Gemara apareça a questão de shedim, de espíritos que prejudicavam as pessoas durante a noite, quem saía sozinho, e também, também não pode se dormir sozinho num quarto. Hoje em dia a gente não tem mais essa questão, a quantidade, a Kedushá desceu muito na nossa época, assim também as forças de Tumá, de impureza, por isso a gente não tem esse risco, essa questão de espíritos que realmente atingem e prejudicam a pessoa. E também outros posquim dizem que isso só se trata quando é um lugar realmente completamente escuro, que não tem luz nenhuma. Mas hoje em dia que a gente tem luz elétrica, seja na rua, seja dentro de casa, não teria esse problema, mas obviamente sair sozinho na rua à noite, se é um lugar perigoso, a pessoa deve tomar cuidado e não sair. Também não se deve beber água do rio durante a noite. Aqui são questões espirituais de malachim, que são anjos que são prejudiciais, que eles passam por lá, por isso a pessoa não deve tomar água diretamente do rio. Aqui ele traz uma outra questão: se tem água corrente no rio, a água está descendo, você não deve abaixar a cabeça e beber diretamente da água, você tem que pegar com a mão, porque às vezes vai descer alguma coisa no rio, um pedaço de madeira, algum galho, alguma coisa do tipo, que pode acabar atingindo a pessoa. Então, realmente aqui é uma questão que a pessoa tem que considerar se o ato que ele está fazendo pode vir a causar algum perigo de vida ou não. הלכה ח' נוהגים שבשעת התקופה מניחים קצת ברזל על כל משקים מאכלים ועל מבושלים או כבושים מלוחים אין צריכים. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, din, uma halachá que aparece somente na época dos Geonim, um costume judaico de não se beber água, não se beber nenhuma, principalmente água, na hora que está mudando a estação. Na mudança da estação de primavera, outono, verão, inverno, sempre na mudança de uma estação para outra, não se bebia água. Aparece no Luach, nesses calendários que tem os horários específicos do dia, os horários da semana, do mês, aparece exatamente qual é o horário que está acontecendo, que está ocorrendo a mudança da estação. Então existia um costume já na época dos Geonim de não beber água nesse momento. Embora tenha um posquim, o Ibn Ezra, por exemplo, traga que isso daqui é o que se chama Sipurei Safta, a história de vovó para a criança dormir, que não tem problema nenhum. Muitos posquim sim levaram em consideração isso e falaram que não se deve beber água nesse momento. Porém, se a pessoa colocar ligar algo de ferro, colocar num copo de ferro, ou encostar alguma coisa de ferro nessa água, ou no que seja, não tem problema nenhum. Realmente aqui é um costume. Os Faradim Bichlal, muitos não trazem isso. Entre os posquim Ashkenazim, o Uremá traz, mas também muitos posquim dizem que não tem problema nenhum. Quem costuma isso, costuma. Quem não costuma, não tem problema. Porém, comidas que são mevushalim, cozidas, ou kvushim, ou meluchim, que é cozido, ou em conserva, ou salgado, não tem problema. O problema é somente água pura. É proibido que a pessoa coma comidas que ele tem nojo disso. Ou beber de algum copo, de algum utensílio, que geralmente qualquer pessoa normal teria nojo de usar isso por estar sujo, por algum motivo. A pessoa não pode beber esse tipo de bebida ou comida, ou usar esse tipo de utensílio. Também a pessoa não deve comer com as mãos sujas. A pessoa deve sempre lavar as mãos antes de comer. É conhecida a história de que os judeus foram culpados da peste negra, porque quando teve a peste negra e 1/3 da população mundial, se não me engano, acabou morrendo, os Eudim não sofreram com a peste negra e disseram que foi culpa deles, que eles realmente espalharam essa peste e eles tomaram cuidado para não pegar. Mas o motivo simples de que porque os Eudim não morreram é por causa da questão da higiene. Os Eudim sempre fazem Netilat Yadayim antes de comer, ou aqui o Kitzur Shulchan Aruch fala que a pessoa não deve comer com as mãos sujas. Então a higiene, ele protege a pessoa de diversas doenças. Todas essas questões ligadas a comidas sujas e nojentas, usar a mão suja para comer, etc. Tudo isso está incluso no pasuk Al teshaketzu et
Al teshaktu et nafshotechem, que a pessoa não pode fazer da nefesh dele, do corpo dele, algo sheket, algo que as pessoas afastam, algo que enoja os outros. Mesmo que uma pessoa diga, não, para mim isso não incomoda, para mim não tem problema, a gente não considera a opinião dele, aqui é uma regra geral, isso é válido para todo mundo, já que é algo que a grande maioria das pessoas não faria, a grande maioria das pessoas teria nojo de mexer nisso, de tocar e de comer isso, assim também isso é proibido para todo mundo, mesmo que alguém específico diga que para ele não incomoda, isso daqui é proibido para todo o tzibur.